Amém, irmãos? Irmãos, abrimos nossas Bíblias em Lucas. Lucas capítulo 11, irmãos. Lucas capítulo 11, versículo 21. Aqui em Lucas capítulo 11, versículo 21, diz assim, irmãos: Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro, mais valente do que ele, e vencendo, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Isso disse Jesus, né, irmãos? E aí diz aqui, ó, ele continua dizendo, né, ó, quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso e não achando, diz, voltarei para minha casa, de onde saí. E chegando acha, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Então, o que acontece, né, irmãos, é que ele fala aqui de um valente, né? Que o valente ele guarda armada a sua casa, e depois ele passa a falar do espírito imundo que sai do homem, né? Então a casa, nós entendemos que é o homem, né, irmãos? A palavra deixa bem claro, né? Que o homem e a mulher é uma casa, irmãos. Uma casa e é uma habitação. E nessa habitação, quem que habita lá primeiramente, irmãos? São os demônios, né? Isso são todos, irmãos. Todos os homens, todas as mulheres, até conhecerem a Cristo. Então, o homem e a mulher sem Cristo é uma habitação. Uma habitação de quê? De demônios. De espírito imundo, né? Então o espírito imundo, ele habita ali, ele é valente. Ele guarda armada a sua casa, ele tem uma segurança, né, irmãos? E ele confia na segurança que ele tem. Então ele está ali, firme, né, irmãos? Naquela casa. Mas aí a palavra fala, Jesus diz, que vem um outro mais valente que ele. E ele assume aqui que é ele, ó. Ele diz aqui no versículo 3, ó. 23, ó. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Então ele deixa claro que ele é o mais valente, que chega lá, irmãos, e arranca aquele espírito imundo da pessoa. E o espírito imundo, a palavra nós lemos aqui, que ele anda por lugares secos, buscando repouso, ele não encontra. Então ele diz, olha, vou voltar para minha casa de onde eu saí. E quando ele volta, como que ele deve achar essa casa, irmãos? Ele deve achar essa casa com o Espírito Santo lá dentro, né, irmãos? Mas muitas vezes não é assim que acontece. Muitas vezes ele volta e acha ela desocupada, acha ela varrida, limpa, né, irmãos? Mas aí não tem o Senhor Jesus ali, né, operando ali. Então ele vem e traz outros 7 piores do que eles. E o último estado da pessoa é pior do que o primeiro. A impressão que dá, né, irmãos, com isso, é que e nós podemos entender errado que quando Jesus ele entra nas nossas vidas, ele tira o espírito imundo e ele habita, né, em nós, a impressão que dá é que está tudo muito certo, né, irmãos? A impressão que dá é que os demônios eles não vão mais operar contra as nossas vidas. A impressão que dá é que quando nós nos convertemos a Cristo, os demônios não têm poder mais sobre nós e que eles não têm poder mais para influenciar nossas vidas e que está tudo certo, irmãos. E que a gente pode seguir livremente Jesus, que os demônios eles não agem mais. E na verdade não é isso. Na verdade, existe 2 condições, né, irmãos? Existe 2 condições para o ser humano. Uma é Jesus estar dentro, outra, os demônios estar dentro. Agora, se Jesus está dentro, onde estão os demônios, irmãos? Eles estão no lago de fogo já? Eles estão descansando, estão dormindo? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Eles estão aqui na terra, eles estão habitando nos homens ainda que não receberam Jesus, que não querem Jesus, e estão buscando a cada dia influenciar nossas vidas. Para quê? Para nos afastar de Jesus. Então essa é a função dele, irmãos. A função deles, dos demônios, é essa. É continuar habitando naqueles que não querem Jesus e tentar influenciar aqueles que servem a Jesus para desistirem de Jesus. E assim vai, né, irmãos? E assim vai. Nós temos que ter confiança, né, que Jesus é o mais valente, ele entrou em nossas vidas e ele teve que expulsar esse demônio, irmãos. O espírito imundo estava dentro de nós. E quando a pessoa tem um espírito imundo, irmãos, ela faz o quê? A vida dela é voltada para as coisas erradas, irmãos. A vida dela é voltada para o pecado, é voltada para a maldade, é voltada para o mundo. Para o mundo. Quando ela se converte a Cristo, ela já deixa de andar segundo a carne, ela passa a andar segundo o Espírito. Mas a carne fala, irmãos? A carne ainda fala, lógico que fala. Os demônios estão atentos, irmãos, eles estão atentos e eles partem para cima mesmo. Eles não estão de brincadeira. Né? Como a palavra diz aqui em 1 Pedro, né, irmãos? Primeira Pedro capítulo 4, irmãos.
1 Pedro capítulo 4, versículo 1, irmãos. Diz assim, ó, 1 Pedro capítulo 4, versículo 1. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do que, irmãos? Do pecado. Então, Jesus, ele padeceu por mim, e padeceu pelos irmãos, e padeceu por toda a humanidade. Na carne, irmãos, porque ele se fez carne e habitou entre nós. Então, ele lutou contra o pecado em carne, assim como nós estamos em carne. Ele venceu, irmãos. Então, cessou o pecado. Então, o que a palavra nos diz? Agora vocês têm liberdade para seguir após Jesus. E ele vem dizendo aqui, ó, versículo 2, ó, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de quem, irmãos? De Deus. Então, antes eu andava segundo a vontade dos homens. Eu andava segundo o curso do mundo, eu era por natureza filho da ira, como diz lá em Efésios 2. Então, eu andava de acordo com o mundo. Hoje, o tempo que me resta na carne, né, irmãos? Eu me converti a Cristo, então o tempo que me resta, agora eu tenho que me armar com esse pensamento. Ora, Jesus, ele padeceu por mim, na carne. Ele venceu o pecado. O pecado não pode dominar a minha vida. Agora, o Espírito Santo tem que dominar a minha vida. E aí diz aqui, ó, versículo 3, ó, porque é bastante que no tempo passado da vida, quer dizer, quando não tínhamos a Cristo, fizéssemos a vontade dos gentios, quer dizer, dos mundanos, andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices, abomináveis e idolatrias. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. Isso é o que o mundo inteiro vê, irmãos. Antigamente você estava no mundo, você servia ao diabo e você fazia a vontade dos homens, a vontade do mundo, a vontade do maligno. E você tinha um monte de amigos e conhecidos e você andava que nem eles. Quando você se converteu a Cristo, aí você já entendeu, pera lá, Jesus padeceu por mim, ele sofreu, ele foi para a cruz. Ele pagou o preço pelos meus pecados. Agora ele é meu Senhor, agora eu sirvo a ele. Eu não posso mais andar desse jeito. Eu não posso mais concordar com essas coisas. Eu tenho que combater contra essas coisas. Porque Jesus veio combatendo contra essas coisas. E aí aqueles que andavam comigo acham estranho. Falam, pera lá, antes ele andava com a gente, agora ele está achando que ele é santo? Agora ele está achando que ele é o próprio Deus agora, porque não quer mais beber, não quer mais fazer coisa errada, não quer mais... O que está acontecendo? Aí blasfemam, né, irmãos? Blasfemam de nós, né? Não é assim? E isso é normal, irmãos. Isso é normal. Aí versículo 5, ó. Os quais hão de dar conta. Olha só o que está reservado para eles. Hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Porque por isso foi pregado o evangelho também a quem, irmãos? Aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus. De que forma, irmãos? O que isso está dizendo, irmãos? Está dizendo que Jesus, ele foi lá, desceu lá, a mansão dos mortos lá, pregou aos mortos, aos espíritos em prisão. Esses homens, irmãos, eles viveram no mundo, esses homens andaram segundo o curso do mundo, esses homens, eles morreram de formas diferentes uns dos outros, uns mataram, outros foram... Não importa, eles morreram. A primeira morte, irmãos, eles passaram pela primeira morte, mas após passar pela primeira morte, não importa o que eles viveram, Jesus foi lá e pregou para eles. E dali em diante, irmãos, eles tiveram oportunidade ali de quê? De se converter a Cristo. Ou não. Se converter a Cristo, se aceitar a pregação de Cristo, eles vão viver eternamente em espírito, porque eles vão ressuscitar também com corpo incorruptível. E vão passar a eternidade com Jesus. Aqui está dizendo de quem, irmãos? Aqui está dizendo de todos antes de Cristo. Moisés, Abraão, Jacó, e todos os profetas, e todo aquele povo do Antigo Testamento, todos, até a vinda de Jesus. Então Jesus foi e pregou para eles, pregou para todos os homens. Então todos tiveram oportunidade. Aí diz aqui, ó, versículo 6, né, ó, porque por isso foi pregado o evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrio, vigiai em oração, mas sobretudo tende ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá o que, irmãos? A multidão de pecados. O que está dizendo aqui, irmãos? Aqui está dizendo que nós pecamos. Aquele que diz, eu não peco, é mentiroso. Por quê? Porque nós pecamos de muitas formas. Um olhar estranho, uma palavra mal falada, não importa, irmãos. Nós pecamos porque, a partir de Cristo, irmãos, a partir do momento que nós conhecemos a palavra é pura, verdadeira, incorruptível. E aí, tudo que sai fora dela, irmãos, tudo que sai fora da palavra é pecado, irmãos. Então, nós pecamos.
E aí, quando a palavra fala que a caridade cobrirá a multidão de pecados, é como se naquele dia Jesus ele abrisse um livro. Esse livro não tem, tá, irmãos? Mas eu estou só para os irmãos entenderem. Ele abrisse um livro e nesse livro aí tivesse todos os momentos que você pecou. Todos os momentos que você pecou. Aí você ia olhar e falar, meu Deus, estou condenado. Eu não pensei que eu tinha pecado tanto. Eu vivi tanto tempo no evangelho e eu não me vi pecando dessa forma. Eu não me vi errando dessa forma. Mas aí do outro lado, tá lá, todas as vezes que você exerceu a caridade, irmãos. E aí, o tanto que você exerceu a caridade foi grande também. Então, acabou que o tanto que você exerceu a caridade cobriu aqueles pecados que você cometeu. Então, anulou, né, irmãos? Anulou. E aí, o que a palavra fala sobre a caridade, irmãos? Lá em 1 Coríntios capítulo 13, né, irmãos? No versículo 13 mesmo, não sei lá não. Lá diz assim, né, ó. Lá tá falando do amor verdadeiro, né, irmãos? Não é o amor do mundo, não, é o amor de Cristo. E lá no versículo 13 diz assim, ó, agora permanece a fé, a esperança e a caridade. Essas três, mas a maior qual que é, irmãos? A caridade. Então, você tem fé, glória a Jesus. Você tem esperança, glória a Jesus. Só que se você disser que tem fé e disser que tem esperança, mas não tiver a caridade, irmãos, sem chance. E aí a caridade, como nós entendemos a caridade, irmãos? Aí vamos falar da caridade do Pai, né? Lá em João capítulo 3, versículo 16 diz, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu quem, irmãos? Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Ora, então, amou o mundo de tal maneira, quer dizer, amou os homens de tal maneira, que deu seu Filho único. Em 1 João capítulo 3, 16, diz assim, né, conhecemos a caridade nisto, que ele deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida por quem, irmãos? Pelos irmãos. Então eu já passo a entender como que é a caridade de Deus. Eu passo a entender, irmãos, como que eu devo amar meus irmãos. Como que eu devo exercer a caridade. Como que a caridade vai cobrir a multidão de pecados. Porque muitos acham que caridade é fazer obra de caridade no mundo aí, irmãos. E eles partem para a obra de caridade e não vai adiantar de nada naquele dia. De nada, irmãos. Isso aí não tem nada a ver com o evangelho. Caridade é você dar a sua vida. Não é eu pegar, irmãos, e amanhã lá no mercado comprar uma cesta básica e levar para qualquer um ali e distribuir cesta básica, irmãos. Isso não é caridade de Deus. Caridade é você dar a sua vida. A sua vida. E é lógico que se o irmão precisar de uma cesta básica, você vai dar mesmo, né, irmãos? Mas não você pegar e já começar pelo fim, né, irmãos? Ah, então eu tenho que ser caridoso, então eu já vou começar. Dia das crianças, vou comprar um monte de brinquedo, vou dar para as crianças, vou dar cesta básica, distribuir cesta básica, eu vou fazer. Não, dessa forma aí não. Dessa forma aí não. Porque isso aí qualquer milionário pode fazer, irmãos, à vontade. E não adianta de nada, né? Mas a caridade é isso, irmãos. Assim como Jesus deu a vida por nós, nós devemos dar a vida também. Dar a vida. E aí diz aqui, ó. Versículo 9, ó. Sendo hospitaleiros, uns para com os outros, sem murmurações, cada um administre os outros, o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Irmãos, a graça de Deus, ela opera de muitas formas na vida de cada um, irmãos. Então a graça de Deus, ela é suficiente para a vida de cada irmão. Não importa a dificuldade que o irmão passe, não importa as fraquezas que os irmãos tenham, não importa como foi a vida no passado, do que os irmãos têm que ser libertos. A graça, ela é suficiente, irmãos, para ajudar qualquer um. Não importa o estado que a pessoa está no mundo. Se ela quiser Jesus, vai ser derramada uma graça sobre a vida dela e ela vai conseguir vencer, irmãos, pela graça de Deus. Mas, né, ela tem que se sujeitar a Jesus, né? Versículo 11, ó. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Aí vamos aqui no capítulo 3, depois nós voltamos aqui, irmãos. Capítulo 3, para a gente ver essa questão dos mortos aí. 1 Pedro mesmo, né? Capítulo 3, o versículo 18, irmãos. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Diz assim, irmãos, 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Quem era justo, irmãos? Jesus. Quem eram os injustos? Nós, os homens, irmãos. O justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Aí ele vem citando aqui no versículo 20, uma situação aqui, para comparar, né, irmãos, com a vida do ser humano hoje, o que ele deve fazer, né? Versículo 20 diz assim, ó. Os quais em outro tempo foram rebeldes, quer dizer, os mortos em prisão, né? Os que estavam mortos na prisão lá, né? Ó.
os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Versículo 21, que também como uma verdadeira figura, agora nos salva. O que é, irmãos? Batismo. Então ele está citando essa questão aqui, dos antigos, os homens que foram mortos antes de Cristo e que Jesus foi e pregou para eles. Então ele está citando a vida que eles levavam no passado lá. Ele está citando a questão do dilúvio, porque no dilúvio os homens morreram, pela desobediência deles, eles morreram pelo dilúvio. E aí ele está citando isso para se referir ao quê? Ao batismo que nós passamos hoje. Nós também estávamos mortos em ofensas e pecados. Ele nos vivificou. A palavra chegou até nós. Depois que a palavra chegou até nós, o que nós fizemos, irmãos? Nos batizamos, não é? A partir do momento que eu entendi que Jesus é o único Deus verdadeiro, eu entendi que eu estava enganado, eu entendi que eu servia ao diabo, que o Deus do Antigo Testamento é o próprio diabo, eu entendi isso daí. Aí o que eu fiz? Tem que me batizar. Vou me batizar agora com entendimento. E aí diz aqui, versículo 21, né, que também como uma verdadeira figura, agora nos salva. Batismo. Não do despojamento da imundícia da carne. Olha só, irmãos. Mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Olha, então ele está dizendo aqui, olha, lá os homens morreram, eles passaram pela água lá. E eles morreram todos. A água engoliu eles lá, eles mergulharam e não subiram mais não. Subiram só boiando depois de morto, né, irmãos? Morreu tudo. As carnes, tudo. Mas nós passamos pelo batismo hoje. E nós passamos pelo batismo com a indagação de uma boa consciência. O que é isso, irmãos? É você se perguntar, é você questionar, é você perguntar, meu Deus, o que é essa verdade? O que essa verdade tem que mudar na minha vida? O quanto eu estava enganado? E você começar, irmãos, a mudar a sua vida. Você vê a necessidade de mudar a sua vida, a necessidade de entender, irmãos, de entender a palavra, porque antes não entendia. E aí diz aqui, versículo 22, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Então quer dizer, tudo está sujeito a Jesus, irmãos. Não tem nada acima dele. Tudo está abaixo dele. Então não tem demônio maior que Jesus. Sabe qual que é o problema, irmãos? O problema hoje é assim, Jesus veio, pagou o preço pelos pecados. Jesus veio e aniquilou o pecado na vida daqueles que querem servir a ele. Só que esses que servem a ele, se bobearmos, os demônios fazem a festa. Não precisa estar dentro, não. Os demônios não precisam habitar dentro do ser humano para fazer a festa na vida dele. Basta o ser humano abrir brechas. Abre brechas, abre portas e ele vai operar, irmãos. Então é assim que funciona. Então, antes eu tinha um espírito imundo dentro de mim, agora eu não tenho mais, eu estou livre. Tá coisa nenhuma. Tá coisa nenhuma, porque o diabo ele anda em derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Então ele está atento à nossa vida, irmãos. A palavra fala lá em Hebreus capítulo 12, no versículo 1, que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. E devemos deixar o pecado e o embaraço. E seguir com confiança, o que, irmãos? A carreira que nos está proposta. Olhando para quem, irmãos? Para Jesus, que é autor e consumador da fé. Porque pelo gozo que lhe estava proposto, que ele fez o que, irmãos? Suportou a cruz. E nós temos que suportar o que, irmãos? Nós temos que suportar a fadiga do dia a dia, nós temos que suportar as afrontas, temos que suportar os dardos que vêm contra nós temos que ter um escudo para apagar esses dardos. Nós estamos numa guerra, irmãos. Numa guerra. E nessa guerra nós temos que sair vitoriosos. Aquele que sair vitorioso vai alcançar a salvação eterna. Aquele que não sair vitorioso, irmãos, vai perder a salvação eterna. Então, o fato de Jesus ele pagar o preço pelos nossos pecados, tirar o espírito imundo de dentro de nós e habitar em nós, isso não quer dizer que estamos livres, irmãos, das lutas. Não estamos livres da guerra. Nós estamos numa guerra. E nessa guerra aí nós temos que vencer, irmãos. Né? Aqui no capítulo 4, onde nós estávamos, de Pedro, agora no versículo 12, irmãos. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12. Antes eu não sabia, irmãos, eu não sabia o que era caridade. Eu achava que caridade é o que o pessoal faz aí no mundo, irmãos. Eu achava que era isso. Eu achava que o amor de mãe era o maior amor que podia existir. Se pegar o amor de mãe e o amor de Deus era igual. Não é não, irmãos. O amor de Deus é muito mais excelente. E aí depois que eu comecei a ler a palavra, eu comecei a entender que o amor de mãe, irmãos, se as pessoas for pelo amor de mãe, elas perdem Jesus. Elas vão para o lago de fogo. Porque o amor de mãe sem Jesus, irmãos, é muito injusto. Uma mãe, pelo amor que ela tem pelo filho, aquele amor, aquele sentimento que ela tem, ela faz muita injustiça. Se o filho matar um inocente,
No momento ali, ela pode até falar, meu Deus, o que ele fez? Mas quando ela vê ele sendo preso, vê, pensar que ele vai para a cadeia e que ele vai sofrer lá, ela acaba justificando ele, irmãos. Ela quer ver ele livre, ela não quer nem saber o que ele fez pela vítima. Ela quer ver ele livre, porque o amor de mãe é grande, é um amor injusto. Irmãos, a nossa referência é o amor de Deus. A nossa referência. O amor de pai, o amor de mãe, o amor de marido e mulher, isso aí é carnal, irmãos, carnal. O amor de Cristo é outra coisa, é o que está lá em 1 Coríntios capítulo 13. Não se porta com indecência, não suspeita mal, não busca os próprios interesses. Irmãos, todo amor fora de Cristo busca os próprios interesses. Todos é assim. Agora o de Cristo não. Se eu me basear em Jesus, aí o negócio muda, irmãos. Aí sim, aí uma mãe convertida a Cristo, aí ela vai ser justa. Aí um pai convertido a Cristo, aí sim, vai ser justo. Aí um marido, uma esposa convertida a Cristo, aí sim, vai ser justo. Mas tirando isso, irmãos, e se nós deixarmos os sentimentos falar mais alto, a gente nega Jesus. Tem muita mãe cristã que nega Jesus. Tem muito marido cristão que nega Jesus. Tem esposa cristã que nega Jesus. Isso nós temos que entender, irmãos. Entender. Porque os demônios, eles operam nisso. Eles estão de olho a cada um de nós. Eles estão vendo quando a gente confessa Jesus e quando a gente nega Jesus. E em todo momento, temos a oportunidade de confessar Jesus e negar Jesus. E aqui diz, 1 Pedro capítulo 4, versículo 12, Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para quê, irmãos? Para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Olha, eu tenho Espírito Santo, eu não tenho mais o espírito imundo dentro de mim. Agora eu estou sob a proteção de Deus. E eu tenho que me preocupar com as tentações, a ardente prova. Vai vir uma ardente prova sobre mim. E aí, irmãos? Aí eu tenho que lutar, vai vir uma ardente prova, né, para me tentar como se coisa estranha acontecesse. Aí versículo 13, mas alegrai-vos no fato de seres participante das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Então, irmãos, Jesus também passou pela ardente prova. Irmãos, contra Jesus armaram cilada. Contra Jesus, o povo judeu, influenciado pelo diabo, irmãos, eles armaram cilada contra Jesus, inventaram mentira contra Jesus, perseguiram Jesus, queriam matar Jesus desde cedo. E Jesus, ele suportou isso daí, ele enfrentou isso daí e ele venceu. Então a palavra está dizendo aqui que quando acontecer coisas estranhas em nossas vidas, para nos tentar, para nos pôr à prova, não é para a gente se estranhar, irmãos, é para a gente se alegrar pelo fato de sermos participantes das aflições de Cristo. Porque assim como ele padeceu, nós também estamos padecendo. Mas da mesma glória que ele recebeu, nós também vamos receber. E aí diz aqui, versículo 14, se pelo nome de Cristo sois vituperados, envergonhados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Então isso, irmãos, faz parte. A palavra não está dizendo aqui, viu, irmãos, que você tem que ser envergonhado pelo mau procedimento, caso nós cometamos não, viu? Aquele que comete mau procedimento, ele está pecando. Ele está pecando. E se ele foi envergonhado por isso, ele está pecando. Está pecando. Então, aqui, irmãos, é quando você padece pelo Evangelho. Quando alguém inventar uma mentira contra você, e você está certinho ali, diante de Deus, está confessando Jesus, e alguém vai lá e inventa uma mentira contra você. Ali você está padecendo por Cristo. Quando alguém te caluniar, quando alguém te ofender, e você se comportar como cristão, ali você está padecendo por Cristo. As pessoas podem falar assim, aquela mulher ali é uma tonta. Depois que foi para a igreja, está com o coração mole, está perdoando todo mundo, não é mais que nem antes. Antes gostava de uma briga, agora todo mundo ofende ela. Isso aí é padecer por Cristo, irmãos. Né? Agora, quando você se mete onde não é chamado, e ali você é envergonhado, aí você tem que se arrepender. Fala, pera lá, eu me meti onde não fui chamado. Estou envergonhado, tenho que me converter desse erro aí, né, irmãos? E aí diz aqui, versículo 15, que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se intromete em negócio alheio. Mas se padece como cristão, não se envergonhe. Antes, glorifique a Deus essa parte. Porque já é tempo que comece o julgamento. Pela casa de quem, irmãos? Qual é a casa de Deus, irmãos? A igreja, nós, né, irmãos? A igreja. Então o julgamento começa pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também, os que padecem, segundo a vontade de Deus, encomende-se-lhe a sua alma ao fiel Criador, fazendo o que, irmãos? Fazendo o bem. Então, a nossa vida, irmãos, tem que ser uma vida fazendo o bem. A nossa vida tem que ser uma vida, irmãos, dedicada a Jesus.
Se antes eu andava segundo o curso do mundo, hoje, irmãos, eu tenho que entender qual é o curso que eu tenho que seguir. Jesus, ele disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Irmãos, se ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, o que mais eu quero, irmãos? Né? Em João capítulo 1, lá, versículo 17, fala, ó, a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por quem? Por Jesus. Irmãos, se a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus, o que eu quero? Eu quero permanecer na lei que foi dada por Moisés lá, ou eu quero a graça e a verdade que veio por Jesus? Eu tenho que escolher, irmãos. Ou um ou outro. Ali está dizendo, escolha. Ou você fica na lei, ou você fica na graça e na verdade. Irmãos, a graça e a verdade é o que nós precisamos. Então, veio por Jesus, é em Jesus que eu vou ficar. Se eu estou em Jesus, eu tenho que conhecer quem agora? Eu tenho que conhecer Jesus. Se antes eu não conhecia Jesus, agora eu tenho a oportunidade de conhecer, eu já sei onde eu encontro ele. Porque, irmãos, os crentes aí do sistema religioso, eles acham que eles encontram Jesus no Antigo Testamento, irmãos. Eu não sei quem foi que ensinou isso aí para eles, mas eles acreditam nisso, que eles acham Jesus lá no Antigo Testamento. Tem lá as profecias que apontam para Jesus. Irmãos, já se cumpriram. Já se cumpriram. Agora eu encontro Jesus no Novo Testamento. E nós entendemos isso depois que conhecemos a verdade, irmãos. Porque até conhecer a verdade, nós sabíamos disso. Nós sabíamos, entendíamos. Eu não entendia nada porque eu não conhecia a Bíblia. Mas quem conhecia a Bíblia, quem estava no sistema religioso, porque eu era o pior de todos, né, irmãos? Porque tem irmãos aqui que estavam no sistema religioso e tinham temor ainda, né? Eu nem temor tinha, né? Eu era um mundano mesmo, largado. Mas o povo acha que a Bíblia inteira aponta para Jesus, e Jesus está em qualquer lugar aqui, ó. Eu vou lá em Ezequiel lá e eu acho Jesus ali. Irmãos, depois que nós conhecemos isso, depois que nós entendemos isso, fomos batizados na consciência, tivemos uma consciência, né, irmãos? Entendemos como funcionam as coisas, aí nós descemos as águas do batismo, não foi para tomar um banho, né, irmãos? Foi com entendimento. E quando a palavra diz que quando nós descemos, lá em Colossenses fala que nós descemos as águas, nós somos sepultados, sepultados. O velho homem, irmãos, é sepultado ali. E ressuscita com Cristo. Ressuscita. No sistema religioso, as pessoas descem as águas e sepultam o que lá, irmãos? Sepultam o que lá? Se o velho homem, quem acaba com ele é Jesus. Aí, desce as águas, toma um banho, sobe e continua do mesmo jeito, irmãos. As coisas continuam do mesmo jeito. E a vida continua do mesmo jeito e vai que vai. Entendimento? Não tem, né? E segue-se adiante. Um pouquinho mais à frente, 1 João, irmãos. 1 João capítulo 3. Diz assim, irmãos, 1 João capítulo 3, versículo 1. Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Irmãos, isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito importante, irmãos. O mundo não pode nos conhecer. O mundo não nos conhece. Por quê? Por que o mundo não nos conhece, irmãos? Porque o mundo não está em nós. O mundo não está em nós mais. Antes o mundo estava em nós. Por isso que as pessoas conheciam a gente, irmãos, como homens e mulheres mundanos. Porque o mundo estava em nós. Mas o mundo não nos conhece mais. Por que não nos conhece? Porque não conhece Jesus. Porque Jesus, ele é espiritual. Jesus nunca foi carnal. Ele veio em carne, mas andou em espírito. E nós também estamos nessa carne o tempo que nos resta, mas nós temos que entender, eu tenho que andar em espírito. Dei uma vacilada, uma tropeçada, eu tenho que entender que eu tropecei, irmãos. Porque senão eu vou cair. E seguir adiante, seguir adiante. Aí diz aqui, ó, versículo 2, ó. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Então, se perguntar para mim, qualquer um que perguntar para mim, como que vai ser o corpo celestial que você vai receber? Eu não sei, irmãos. Eu não sei como é que vai ser. Mas uma coisa eu sei, que assim como ele é, assim como Jesus é, eu vou ver ele. E o corpo que ele tiver, da mesma forma, vai ser o meu. Então, a glória que está nele, irmãos, nós vamos ter glória também. Não vai ser a glória do mundo, vai ser a glória de cima. E aí diz aqui, ó, versículo 3, ó. E qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então, a palavra não dá escapatória, irmãos. A palavra não dá escapatória para eu ter esperança e andar do jeito que eu era antes. A palavra não dá escapatória para eu ter fé e eu andar como eu andava antes. Então, se eu tenho fé, se eu tenho esperança, então eu tenho que mudar a minha vida. E aí diz aqui, ó, versículo 4.
qualquer que comete o pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Por quê, irmãos? Porque só peca aquele que faz a vontade própria. Ninguém peca fazendo a vontade de Deus. Quem que peca fazendo a vontade de Deus? Ninguém. Então, se eu pecar, seja o pecado que for, é porque eu fiz a minha vontade. É porque eu andei por conta. É isso que está dizendo a palavra aqui, ó. Versículo 5, ó. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é de quem, irmãos? É do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Irmãos, o que a palavra está dizendo aqui? É aquele que permanece no pecado, irmãos. Aquele que tem uma vida de pecado. Aquele que tem uma vida de pecado não é de Deus, é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Quando você peca, você está justificado, irmãos, porque você se arrepende. Você está em Cristo. Então você não leva uma vida de pecado. Só que se você não tomar cuidado, você peca agora, peca depois, acostuma. E daqui a pouco você está pecando com tudo e está levando uma vida de pecado. Por falta de entendimento, você começa a se sujeitar ao maligno. Você passa a se sujeitar à carne. Passa a andar segundo a carne. Quando pensa que não, você perde a Deus, irmãos. Então essa é a questão. E aí diz aqui, ó. Versículo 9, ó. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Então, quando ele fala aqui de pecado, ele fala, né, irmãos, de servir ao maligno, ele fala de servir a Deus. O que ele coloca aqui? O amor de uns para com os outros. Irmãos, sempre, quando se fala em pecado, a forma de se livrar do pecado, a forma de se manter em Cristo, a forma de não se sujeitar ao pecado é estar em comunhão. Não tem outra receita, irmãos. A comunhão, ela expõe pecado. A comunhão expõe pecado. Se a pessoa sai da comunhão, ela anda mais livre para o pecado. Quando pensa que não, ela peca e ninguém vê. Peca, ninguém vê. Logo não se constrange mais. Logo não se constrange. Quando pensa, se constrange. Ela não se sente bem, irmãos. Quando sai da comunhão, o negócio corre frouxo. Infelizmente é assim. Versículo 11, ó. Versículo 10. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus, porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E aí vem citando aqui a questão de Caim, né, irmãos? Versículo 12, ó. Não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que causa matou? Por suas obras, porque as suas obras eram más, e a de seu irmão justa. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece, vos rejeita. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Conhecemos a caridade nisso, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Então, versículo 17, né? Ó. Quem, pois, tiver bens no mundo, e vendo seu irmão necessitado lhe cerrar o coração, como estará nele a caridade de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e o que mais, irmãos? E em verdade. E nisso conhecemos que somos da verdade, e diante dele, de Jesus, asseguraremos o nosso coração. Então, irmãos, quem tiver bens no mundo, né, e vendo seu irmão necessitado, fechar o coração, então cometeu pecado, né, irmãos? A caridade não está nele. E o que é isso daqui, irmãos? Na verdade, não é a pessoa que tem casas, tem bens, tem dinheiro na poupança. Não é isso, irmãos. Não é isso. É você ter para você, para o seu sustento, e ter ainda para a sua curtição, ter para o seu lazer, ter para... Você tem como curtir, você tem como ter uma vida confortável, uma vida mais regalada. E aí você vê o seu irmão necessitado. E aí, irmãos, aí você tem duas opções. Ou você vive para você, ou você vive para o seu irmão. Você tem que tomar uma decisão. Você tem que tomar uma decisão na vida. Vai ter situação, irmãos, que você vai ter que escolher. Ou você compra uma roupa nova, ou você ajuda um irmão necessitado. Vai ter momento que você vai ter que escolher. Ou eu faço a viagem dos meus sonhos, ou eu ajudo uma família de irmãos necessitados. Eu vou ter que escolher, irmãos. Ou eu conserto o meu carro que está com barulhinho lá,
ou, e não tem problema nenhum, não vai me causar dano nenhum, eu sei que não vai, ou eu ajudo um irmão necessitado. Vai ser assim. A gente, irmãos, a gente tem bens, nós temos bens, muitos bens, né? A gente vê quando alguém precisa de ajuda, e a ajuda chega a essa pessoa, irmãos, é muito simples para quem ajuda. Para quem ajuda é muito simples. Imagina que a pessoa está com um problema que ela não consegue resolver. Ela está precisando de uma ajuda que ela não consegue resolver. Junta 2, 3 ali e resolve muito facilmente. Mas para resolver precisou o quê, irmãos? Precisou abrir mão de alguma coisa. Precisou se doar, precisou se... Né, irmãos? Isso é dar a vida. Dar a vida. Aí exercita a caridade. Aí o negócio funciona, irmãos. Do contrário, cada um vive para si, irmãos. Cada um vive para si. Aí acontece que na igreja de Coríntios lá, né? Se preparam para ceia, amanhã vai ter ceia. Se junta na igreja, cada um leva as comidas boas lá, se junta tudo, os que podem mais comem tudo, os pobrezinhos chegam depois, não tem o que comer. Né? Lá era assim, né, irmãos? Estava com esse problema lá, né? Então lá eles estavam fazendo acepção de pessoas, né, irmãos? Acepção de pessoas. Então, a gente tem que pensar nisso, irmãos. A gente tem que pensar que, a partir do momento que nos convertemos a Cristo, a nossa vida tem que mudar, irmãos. Tem que mudar. Ó, vamos concluir aqui em Efésios capítulo 6. Então, o diabo, irmãos, ele age por fora. Ele age pelas beiradas, irmãos. Ele é astuto. Ele sabe que tem pouco tempo, ele sabe que o lago de fogo vai ser inaugurado, irmãos. E aí, com a vinda de Jesus. Então, ele quer mesmo acabar com a vida dos cristãos. E nós somos cristãos. Versículo 10, ó. Efésios capítulo 6, versículo 10. Diz assim, ó. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo para os cristãos, se revistam de toda a armadura de Deus, para você poder estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Irmãos, só é um papel nosso. Quem tem que se revestir é nós. A palavra fala lá em Coríntios capítulo 10, que não vai vir sobre nós tentação acima do que nós podemos suportar. Mas junto com a tentação, o que Jesus dá, irmãos? O escape. Só que, olha só, então o cristão pode pensar assim, eu estou tranquilo. Se vier uma tentação pequena, eu enfrento. Se eu não puder enfrentar, Jesus me socorre. É mentira, irmãos. Isso é mentira. Isso é o diabo que lança essa sugestão, esse dardo inflamado, e o cristão acredita. Jesus vem dizendo que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, nós temos que ter uma vida perseverando. Nós temos que perseverar. Quando vier a tentação, eu tenho que lutar contra ela. Lutar, irmãos, eu tenho que pregar força contra a tentação. Quando vier uma aflição, eu tenho que empregar força, tenho que me esforçar para Jesus me dar o escape. É quando eu não puder suportar mais. Não é eu estar bem tranquilo, aí vem uma tentaçãozinha, isso aqui tira de letra. Aí vem uma mais forte, Jesus vai dar o escape. Não vai, irmãos. Não vai. A palavra fala de perseverança. Nós temos que perseverar. Aquele que perseverar em meio às tribulações, em meio às tentações, em meio às aflições, vai vir o escape. Mas aquele que não perseverar, não vai receber o escape, irmãos. Vai cair. Diz aqui, ó. Versículo 12, ó. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra potestades, contra o príncipe das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar de que forma, irmãos? Irmãos, eu tenho que me revestir no dia mau, é isso, irmãos? É isso que a palavra está dizendo? Espera o dia mau chegar, no dia mau você tem que se revestir para você estar firme. Não! Eu tenho que me revestir hoje, para eu estar revestido, para eu vencer o dia mau. Então o dia mau vem, irmãos. O dia mau vem. Quando eu me converti, me dizia assim, né? Tinha um irmão que falava assim, não, o dia mau é todo dia. Lógico, a palavra fala que nós vivemos tempos trabalhosos, irmãos. A palavra fala que os dias são maus. Tudo bem. Só que vai ter um dia, ou vários dias, eu não sei quantos dias vai ter na caminhada dos irmãos. Ou quantos já tiveram. Mas os irmãos veem que a gente passa por dia mau. Tem dia que é mal, irmãos. Tem dia que a aflição ela vem terrível. E nesse dia você tem que estar revestido com tudo isso aqui, ó, para você poder vencer. Então o nosso revestimento, a nossa busca tem que ser todo dia, para quando vier o dia mal estarmos firmes, ó. Concluindo aqui, ó. Versículo 14, ó. Estais, pois, firmes, tendo cingido vossos lombos com a verdade, com o evangelho, né, irmãos? E vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé,
com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmãos, o capacete da salvação é a esperança, irmãos. É a esperança da salvação. Então nós temos que ter esperança da salvação, assim como Jesus, pelo gozo que estava proposto a ele venceu a cruz, assim pelo gozo que nos está proposto, que é a salvação eterna, nós vamos vencer também o maligno, irmãos. Vamos vencer as tentações, as lutas, as provas que vão vir. E aí, vamos parar por aqui. E aí, vamos... Aqui, ó, versículo 18, ó. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda Olha só, irmãos. Aí está dizendo que você tem que orar, mas você tem que perseverar nisso. Né? Perseverar na oração. E súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Aqui o apóstolo Paulo falou quando ele estava vivo, como ele já morreu, agora é para mim, tá, irmãos? Agora é como se eu estivesse falando para vocês, tá? Orem por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, né, irmãos? Pelo apóstolo Paulo não adianta mais orar, agora orem por mim, ora pelo Denis, pelo Vitor, pelo Jefferson, pelo irmão Luiz, pelo irmão Everaldo, né? Pelo irmão Nelson, pelo irmão Leandro, ora por nós, irmãos, né? Versículo 20, ó. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Aqui já caiu por terra, né? Eu não estou preso ainda, não passei por cadeia ainda, não fui preso pelo evangelho ainda, né, irmãos? Mas o apóstolo Paulo foi. Mas a palavra nunca esteve presa, né, irmãos? Sempre esteve livre. E nós, irmãos, o que eu tenho a dizer aos irmãos, em cima de tudo isso, irmãos, a verdade é uma só. Todo instante, irmãos, é momento da gente passar por prova. As provas que nós passamos é exatamente para a gente confessar Jesus, irmãos. Ele permite que as provas venham. Ele permite, porque se Jesus não permitisse, não teria prova. Se Jesus não permitisse, não teria enfermidade. Se Jesus não permitisse, não teria nada, irmãos, nada para nos afligir. Só que ele permite. E se ele permite, irmãos, tudo isso tem que ter um resultado bom no final. Todas as coisas têm que contribuir para o bem, irmãos. Então, se passamos por lutas, é para confessarmos Jesus, para o nome dele ser glorificado, ser exaltado, para a gente crescer espiritualmente. É para quando chegar naquele dia, nós possamos ouvir, né, aquela voz, né? Vinde benditos de meu Pai, né? Possui por herança o reino que está reservado para vós, desde a fundação dos séculos. Né? Por quê? Porque ele teve fome e nós demos de comer, ele teve sede, nós demos de beber, ele passou frio e nós vestimos, ele esteve no hospital, nós fomos ver, ele esteve preso, nós fomos visitar. Não é isso, irmãos? Isso eu faço quando? É quando eu faço para os irmãos. É quando os irmãos fazem uns pelos outros. Então, naquele dia, vai ouvir isso dele. E é isso que nós temos que lutar, irmãos. É por isso, é para isso, né, irmãos? Então, as lutas, não se incomodem com as lutas. Vença elas, irmãos. Vença as lutas. Vença as tribulações. Vençam o diabo, irmãos. É a única forma, né? E está revestido. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Irmãos, nós temos uma visita para fazer na sexta-feira, não amanhã. Vai ser na próxima sexta, né? No Monte Serra, né, irmãos? Aqui em Itapevi, né? Não sei onde é o lugar. Estou com o endereço. Vai ser às 7h30 da noite, né, irmãos? Os irmãos que quiserem ir, se revistam, né? Se revistam, né, irmã? Lá o negócio é bom ou ruim, irmã? É feio, não é? Então a irmã está dizendo, lá o negócio é feio. Então se revistam, né, irmãos? Orem, jejuem, né? Se preparem, que lá o negócio está feio. Nós vamos lá, vamos levar a palavra, levar a verdade. Né? Tem uma família lá que está passando por tribulação grande, né, irmãos? E onde tem tribulação, tem que ter um cristão ali, né, irmãos? Não é isso? Tem que ter um cristão ali para levar a verdade. E para receber também as pauladas, né, irmãos? A gente está aí para isso. Amém? Vamos orar, agradecer a Jesus.